Bom, bom dia. É um prazer estar aqui em Joinville, dentro da operação da QAssist, aqui na Agoratech, e bater um papo super especial com o pessoal da QAssist. Ao meu lado aqui está o Luiz Freitas, né, sócio da QAssist, o Dieter Borgert, nome difícil para quem não é alemão, aqui na região. E hoje a gente vai falar de um tema que tange, né, o dia a dia de todo mundo dentro das empresas, que é a importância das pessoas, né, nas organizações. Então, queria começar aqui com o Freitas. Conta um pouquinho de como que você vê, né, tanto dentro da QAssist, quanto dentro, né, dos clientes de vocês. Vocês estão muito mais dentro dos clientes, né, no dia a dia de vocês, e devem sentir esse calor pulsando, né, o tempo todo junto a eles. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo, né, Marcelo, e continuar aí essa trajetória iniciada aí recentemente. Dieter, legal aí compartilhar com vocês esse momento. Eu vejo nos nossos projetos, na condução dos nossos projetos com nossos clientes, a gente costuma dizer que as pessoas são tão importantes, né, que elas vêm num quarto momento, porque preciso que umas etapas prévias precisam ser definidas, né? Nas organizações, a gente costuma refletir sobre a performance das pessoas, né? Sua performance, sua produtividade, sua eficiência, e muitas empresas, antes, na definição da estratégia, que está o problema, né? Dessa estratégia, o passo seguinte é o modelo de negócio, os processos da organização. E aí, qual a estrutura para suportar processos eficientes, né? E depois nós vamos preencher essa estrutura com as pessoas. Então, eu costumo dizer, elas são importantes e elas merecem estarem atuando em negócios em que as estratégias estão bem definidas, os processos estão bem claros, né? E que elas fazem parte de uma estrutura que está alinhada com todo esse processo. E aí elas podem potencializar suas competências, suas capacidades, suas entregas. Então, eu vejo que dentro de montar essa estrutura e de fechar a questão do perfil correto, alinhado com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, é muito claro que precisa ter essas três fases anteriores definidas. E você, Dieter, o que você pensa a esse respeito? Marcelo, seja bem-vindo na nossa operação aqui em Joinville. Prazer estar com o pessoal da Hitcher aí. Como o Freitas falou, e eu reforço, né? Quando a gente faz, por exemplo, um planejamento estratégico de uma empresa, a gente vai fazer, por exemplo, uma análise SWOT. A análise SWOT já começa sendo com pessoas em torno de você. E essas pessoas vão trazer a cultura da empresa. É a base, já começa por ali. Aí você faz a análise SWOT, define as metas são para a empresa, mas quem vai atingir as metas são as pessoas. E aí quando você vai para fazer um BSC, a base do BSC é onde você começa a definir o caminho que você vai trilhar para chegar lá em cima, na última perspectiva, que é a perspectiva financeira, são as pessoas também. Não tem como sair delas. E aí, um ponto muito importante, essa frase é uma frase clássica do Peter Drucker: a cultura come a estratégia no café da manhã. A gente vai sentar, vai definir os rumos da empresa, vai definir aonde a gente quer chegar, vai fazer os alinhamentos. Se a gente esquece as pessoas, a cultura que as pessoas têm, elas vão derrubar o teu planejamento estratégico. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é nas pessoas. O que você vai fazer? E aí vem alguns pontos extremamente importantes. Foco, alinhamento e comunicação. 3 pontos extremamente importantes. O foco da empresa tem que estar muito bem definido, tem que estar muito bem alinhado com as pessoas e, por fim, a comunicação. Você, eventualmente, não vai comunicar todo o seu planejamento estratégico para o operacional, você vai fazer um desdobramento, evidentemente, mas essa comunicação tem que estar muito bem clara, para todos os níveis, seja estratégico, tático, operacional, tem que estar muito bem comunicado, alinhado,
porque são as pessoas que vão executar. Né? E quando você tem bem claramente definido toda essa estrutura de como você vai chegar lá, a cultura de transmissão de informação, de clareza, de transparência, as pessoas vão falar assim, legal, eu entendi onde a gente vai chegar. A tal história, ou você senta e você é um passageiro, ou você dirige o ônibus. Uhum. A ideia é, as pessoas têm que estar cientes de que aquele trabalho que ela está fazendo, ela está sendo motorista, ela está sendo protagonista naquele momento. Para ser protagonista, tem que saber para onde vai. Tem uma outra frase que eu gosto, um exemplo que eu gosto muito de dar, é o do Jack Sparrow, né? No filme lá dos piratas, né? Dos Piratas do Caribe. Ele é um capitão. Por pior que seja assim, a figura em torno dele, do capitão bêbado, fanfarrão, a hora que ele senta e define os rumos, ninguém no navio discute com ele mais. Todo mundo entendeu que é para aquele caminho. Seja lá qual for o método que ele encaixou, mas ele definiu o rumo. A partir daquele momento, todo mundo está engajado no mesmo caminho. E você pode ver que o motim ele sai de quem não entendeu qual que é o objetivo, não entendeu de onde quer chegar. Então, esse alinhamento, clareza, transparência dos objetivos, aonde você quer chegar, tem que estar muito bem definido. Uma vez definido, você vai para o próximo passo, colocar isso para as pessoas. Transmitiu, alinhou, as pessoas entenderam, legal. Aí vem a substituição de pessoas. E aí você parte para o próximo passo, quer dizer assim, legal, qual é o perfil da pessoa que eu quero na minha organização? E aí você vai para a contratação. Uma vez você tendo claramente definido, e aí eu falo em todos os níveis, inclusive lá no RH, porque quando você faz planejamento estratégico, você põe todo mundo na mesa, você fala com o financeiro, fala com operações, fala com o comercial, e a gente já viu empresas que falam assim, não, o RH, ele é uma área de suporte, depois a gente conversa com eles. E esquece, e eles são, na verdade, uma área extremamente importante, porque eles vão fornecer o principal, a massa pensante, a massa cinzenta, que vai executar o planejamento estratégico. Imagina se no começo do teu processo, né, que você estava ali na criação do Balance Scorecard, né, você tem a cultura da empresa, mas você também tem o comportamento e as competências, né? O chá, né? Competência, habilidade e atitudes de cada pessoa. E nem sempre ao redor dessa mesa que está definindo a estratégia da empresa, ali você vai ter pessoas que pensam do mesmo jeito, até o contrário, é muito melhor que você tenha pessoas complementares, com perfis distintos. Só que, às vezes, dentro desse grupo de executivos, você pode ter uma pessoa mais retraída, que não se apresenta e que poderia ter ideias, propostas bem diferenciadas. Se você não tiver um grupo ali que se conheça a todos e saiba um estimular o melhor do outro, você já pode começar tudo errado. Porque se você fez uma análise SWOT errada, a tua estratégia vai sair desenhado tudo errado. E aí depois você vai querer implementar, a culpa vai ser lá do executor que implementou errado, ou vai ser da estratégia que foi feita por pessoas que ou não se conheciam, ou não se entendiam, ou às vezes você tem um líder com uma liderança tão forte e impositiva que tudo que ele fala todo mundo só acata e não tem contrapontos. Essa abordagem que está fazendo, Marcelo, é bem pertinente, porque quando nós somos profissionais, né, tanto de forma heterogênea, né, diferentes perfis de cultural e de competência técnica, ou mesmo e principalmente quando for homogêneo, uma equipe altamente competente, o fato de você ter essa competência individual no conjunto não significa automaticamente uma inteligência coletiva, né? Essa sinergia, né, esse encaixe, essa química da equipe é que vai fazer a soma dessa inteligência e competência individual ser uma competência coletiva. E aí vem a importância da liderança, de que ela tem que saber lidar e usar diferentes estilos, né, sem necessariamente ela estar pensando, vou ter que adotar estilo A, B ou C, porque isso é uma construção dinâmica, né, o desenvolvimento desse processo. Tem um ponto, Marcelo, também, que assim, quando você trouxe clareza nessas definições,
você mostra para todo mundo da organização que há uma transparência, que há uma clareza na passagem de informação. O RH, que eu havia comentado antes, faz o papel importante dele na parte de seleção, de recrutamento, e vai transmitir de maneira clara também para o candidato o que é a cultura da organização, qual que é o fit cultural. Tem uma frase também que eu gosto muito de utilizar: as pessoas elas são contratadas pelas competências técnicas, mas são demitidas pelas competências comportamentais. Ou seja, eu fiz todo o processo de contratação, o cara tem MBA, pós, doutorado, PhD, o cara fala 6 idiomas, e aí você vai conversar com o cara, ele não dá o fit cultural, ele não entende, ele não abraça a causa, e ele sai. Se eu não me engano, é o Jorge Paulo Lemann que fala, né? Leve o tempo que for necessário para contratar, mas não perca um segundo sequer quando você identificou que essa pessoa não tem o comportamento adequado. Você está vendo? É a mesma estrutura. A base volta de novo nas pessoas. Por mais que nós falamos, nosso processo é extremamente robotizado, nosso processo é extremamente automatizado. Legal. E quem faz a programação? Alguém em algum momento tem que sentar e programar. Não. Temos aqui um software que ele faz todo o processo que foi mapeado lá no mapeamento de processos. Todo o processo ele corre de maneira automatizada. Ok, e quem sentou para programar isso? Quem mapeou o processo? Quem respondeu as perguntas do mapeamento de processo na hora de mapear, fazer o estado atual e o estado futuro? Foram pessoas. Mas nós temos aqui só 2 colaboradores e alguém é que faz aqui, pensou no processo. Alguém. Sim. Você já conseguiu ver, Freitas, em algum momento, em alguma relação com o cliente, uma empresa que tem um processo bem desenhado, tudo direitinho, e que funcionou sem ter a influência das pessoas ou as pessoas à frente? Não, eu desconheço. O que a gente percebe assim, as empresas que têm plena consciência de que isso é um processo dinâmico e evolutivo, elas desenvolvem, elas lidam melhor com as circunstâncias do dia a dia, né? Por isso que há pouco eu comentei sobre a liderança com perfis e estilos diferentes a partir de um mesmo líder, né? E a partir de uma mesma equipe. Uhum. Então, quem busca um modelo perfeito acaba fazendo o que de mais imperfeito tem na parte de condução e gestão de pessoas, né? Porque ou ele racionaliza demais o processo e perde o que o Dieter comentou um pouco, bem levantou ali, da questão da parte comportamental, que é o que define a continuidade ou não do profissional. Por isso que é tão famoso o soft skills, né? Sim. E passa a ser um investimento muito maior das empresas na área comportamental, né? Na parte de atitude e da forma de interação entre as pessoas de uma mesma equipe. Então, eu vejo que justamente quando a gente vai para a linha comportamental, por mais que a gente se desenvolva, é um processo evolutivo, né? Você consegue atingir novos patamares, mas você sempre vai estar buscando, né, algo melhor, porque você já atinge um modelo de alta performance. E para você ter alta performance, por mais que você vai atingindo novos patamares, você sempre vai estar buscando, né, um novo objetivo, uma nova meta, e isso que faz a dinâmica desse processo. E o que a gente percebe assim, em muitas empresas é que por sentir uma diferença, um gap muito grande entre o ponto que estão e o que elas olham para os vizinhos ou para as outras empresas e comparam, elas tentam já dar esse salto, e quando na verdade elas deveriam fazer pequenas práticas, adoção de melhores práticas de gestão de forma contínua, né, que vai sedimentando para dar os próximos passos, a próxima evolução. Pelo menos da forma assim como a gente identifica, né, e faz a leitura. Eu, na minha vida, aí, ao longo desses 23 anos de recrutamento, eu sinto que talvez hoje a gente esteja mais perto do
do modelo das organizações começarem a estar mais voltadas para as pessoas. Porque antigamente era voltada para os processos, para a tecnologia, para o produto, para ver se o mercado, canais de vendas, e nada disso daria certo sem ter as pessoas, né? A indústria de Executive Search, ela começou no final da década de 60, e ela veio de uma linha de consultorias estratégicas. Então, a McKinsey, a Buzaro, antigamente eles eram os headhunters, mas aí isso começou a virar um conflito de interesse, porque, como eu posso propor para você que a tua estrutura organizacional está errada e eu vou lá também receber para contratar o novo CEO? Então, isso começou a ficar conflitante, e aí teve lá um Chinese Wall naquela época, que quem faz a consultoria estratégica não pode fazer o recrutamento. E aí começaram a surgir as grandes consultorias de recrutamento e seleção, como Korn Ferry, Spencer, e aí veio o desdobramento de onde eu nasci, da FESA, da Search, e hoje entrando no mundo digital. Mas lá já existia essa preocupação para as pessoas, mas no dia a dia, o que eu sinto é que as empresas são muito mais voltadas para o processo. Eu acho que hoje começa a ver que, você colocou, 100 pessoas, não tem projeto que sai do papel. 100 pessoas não têm grande ideia que vai dar certo porque não conseguem implementar. Legal. E aí tem uma característica, aí aqui eu vou falar um pouquinho da gente, né, falar da que assiste, a gente também tem essa preocupação com pessoas. Então, lá atrás, quando nós começamos, na parte de recrutamento e seleção, nós temos essa preocupação também, né? Como a gente vai colocar a melhor pessoa dentro da empresa, que é o que a gente quer, mas que tenha fit com a maneira como a gente atua no dia a dia. Nós somos muito dinâmicos, somos muito processualizados, somos híbridos, então não adianta eu procurar uma pessoa que não tem essas características, porque ela não vai acompanhar o nosso ritmo. Ela não vai acompanhar o ritmo por natureza dela, amanhã ela está desestimulada, ela começa a render menos, e aí eu vou fazer um desligamento dela por conta de competência pessoal. Que, na verdade, lá atrás, a hora que eu defini qual era o perfil, eu não defini certo. Então, a gente tem uma prática... Um perde-perde, né? Perdemos... Essa definição para todo mundo. O candidato perdeu tempo porque ele entrou numa organização que ele esperava A e acabou não tendo aquele A, tendo B. E eu esperava B, mas o candidato é A. Então, eu vou investir tempo treinando, colocando conhecimento, daqui a pouco chega daqui a 4, 5, 6 meses, quiçá até mais tempo, sem render, e eu faço o quê? Eu falo, putz, esse cara não atende o que a gente queria. Não atende, a culpa é minha. Tem uma frase célebre que, desde o começo da minha carreira, eu sempre atuei como gestor de pessoas, e eu sempre falo também nas empresas onde nós estamos fazendo consultoria, assessoria, a culpa é do gestor. Sempre. Não tem exceção. O funcionário não rendeu, culpa do gestor. O funcionário está dando nó, culpa do gestor. O funcionário... E a culpa é do gestor sempre é coisa ruim. Porque, o funcionário atingiu todas as metas, fosse um projeto excelente. Mérito do gestor. Não, o mérito é do colaborador dessa vez. Os méritos são sempre do colaborador. Os erros são sempre do gestor. Ser gestor não é fácil. Ser gestor é levar essa pedra, né, essa cruz, né, de dizer que sempre quando tem um problema, é o problema do gestor. Se você fizer uma análise em qualquer um dos aspectos, financeiro, processos, externo, comunicação, alinhamento, aquele funcionário não se comunica bem, o problema é seu. Você que contratou ele. Ele não está alinhado com a organização. Você não levou a informação correta para ele. Percebe? Sempre volta para o gestor. E aí o outro lado não. Ele fez um bom projeto, atingiu os objetivos, trouxe uma ideia excelente, não, aí é mérito dele, mas o resto é do gestor. E aí, só para fechar o raciocínio nessa parte de contratação, é extremamente importante que lá atrás, quando comece corretamente. Qual o perfil que eu quero? Nós somos dinâmicos, processualizados, híbridos, e nós delegamos para que ele tenha responsabilidade. Eu tenho que procurar esse profissional. É esse profissional que eu tenho que achar. Por isso que daí no processo de contratação aparecem alguns pontos, que a gente sabe que alguns candidatos às vezes não gostam, mas são testes. Eu tenho que fazer. Só na entrevista, conversando com ele, eu não vou conseguir captar isso. Então, eu sou
Eu tenho que ir para um outro método que eu vai identificar essa aderência, esse fit. E tem um detalhe. No nosso processo, especificamente, quando chega no final, tem um vídeo de apresentação da empresa, onde eu digo, essa é a que assiste. Ela encaixa com você? E nós já tivemos processos de contratação de consultores, que tinham 18 consultores no final, que no momento que chegou aí, eu mandei esse vídeo para os candidatos e falei assim, assista e me dê um ok por e-mail, no e-mail que eu mandei, só dizendo se você quer continuar depois que você viu, e nós tivemos desistências, 2, 3 que falaram obrigado, mas não é comigo. E se eu contrato, e é o melhor dos mundos, se eu contrato esse cara, aí ele senta, começa a treinar, o cara, o primeiro dia ele fala assim, acho que eu não entendi, o segundo dia o cara fala, pô, será que é isso mesmo? O terceiro ele faz uma pergunta ou outra para ver se ele não entendeu, daí ele fala, pode me fazer uma apresentação na empresa? Aí eu falo, pô, agora eu não posso, mas vamos marcar para semana que vem, terça-feira, aí você marca, aí terça-feira você faz a apresentação, aí o cara volta para casa, aí ele fica na dúvida, ele conversa com a esposa, com a namorada, com a noiva, eu falo, pô, pois é, não é bem o que eu estava esperando, mas é um emprego pelo menos, continuar. Sempre o viés, né, se ele está no momento de transição de carreira, que ele tem o interesse imediato ali, né, tem essa necessidade de Maslow, que ele tem interesse de gerar renda. E às vezes ele aceita a proposta que não esteja adequada ao seu objetivo de carreira para suprir a necessidade de renda. E aí, nesse meio tempo, Marcelo, tem um ponto que é importante. Nesse meio tempo, ele vai declinar outras ofertas que ele está concorrendo. E aí, quando chega no segundo, terceiro mês, ele bate e ele fala, putz, não é isso. Aí ele vai sentar e vai começar de novo processos de recrutamento e seleção, enquanto aqui ele já não está mais rendendo. Então, volta de novo a importância de um processo de seleção bem feito. E o processo seletivo, ele por si só, ele traz muito impacto na vida do profissional. Hoje, um pouquinho antes de vir para cá, recebi a ligação de um CEO, né, numa grande empresa, e ele está lá, Marcelo, eu recebi uma proposta. Vamos conversar, me ajuda aqui a entender se a remuneração está adequada, se os objetivos estão adequados. Passamos aí uma meia hora conversando sobre isso. Onde está a cabeça dele? É um executivo altamente capacitado, super profissional, mas é um processo seletivo que deve levar de 2 a 3 meses. Ele está 100%? Na empresa que ele está. Provavelmente a empresa não vai perceber nada, mas ele não está 100%. Ele está 90%. Dependendo do cenário, né, você pega hoje profissionais de tecnologia, eu diria que a maior parte dos profissionais de tecnologia estão em outros processos seletivos. Como que fica a produtividade? E onde está o papel dos gestores em conseguir lidar com essas pessoas, conhecerem, para tentar trabalhar no máximo de produtividade de todo mundo. Porque pessoas acabam sendo algo que, se você não tiver uma boa gestão, vai corroendo a organização, vai corroendo o clima, vai corroendo a produtividade, e é aquele resultado na última linha de balanço. A cultura. Come, né? Come estratégia no café da manhã. E é aquele negócio que no final da linha você só vai perceber que, pô, meu resultado foi pior do que eu imaginava. Por quê? O que eu estou fazendo de errado? Né? É o pilar pessoas batendo no dia a dia de todos. Por isso que quando o BSC foi construído, né, com as 4 perspectivas, né, as mais tradicionais, né, pessoas, processos internos, externos e financeiro, pessoas estão na base. E aonde tudo começa, se você faz o BSC com todas as interações, né, esse objetivo estratégico alimenta esse, que alimenta aquilo, tudo começa ali embaixo, na perspectiva de pessoas, os objetivos estratégicos, eu preciso mudar o mindset das pessoas, investir em treinamento, desenvolvimento e capacitação, tá, desenvolvimento e capacitação vai para qual o próximo objetivo estratégico? Perspectiva interna, processos, né? Dali vai para onde? Perspectiva externa, de processos comerciais, com o cliente, e aí vai para o financeiro.
Então está tudo interligado e a base são as pessoas, no fim das contas. Sim. Né? Não, e deixar um convite aí para quem está nos assistindo, de mande comentários, mande perguntas, né? Tanto a que assiste quanto a Richard, né? Teremos o maior prazer aí em responder, para que a gente continue esse debate, né? Em outros vídeos a gente possa a discutir um pouco mais desse respeito. E interajam aí com a gente para que a gente conte um pouco como que funciona, né, o Pilar Pessoas dentro das organizações de vocês. E sigam a gente nas redes sociais, Richard e quem assiste. Isso aí. Joia. Me permite só fazer uma... Quando você levantou a questão do chefe, do gestor, né, de assumir, que o Dieter fez a abordagem, né? É importante a gente reforçar que, na maioria das vezes, né, e a gente está falando também de gestores, líderes de alto nível, e que onde acaba pecando é justamente quando eles confundem delegar a autoridade e delegar a responsabilidade, né? Porque quando você delega uma atividade, uma tarefa, um projeto para alguém ou para uma equipe, você está delegando a autoridade para elas fazerem em nome daquela liderança, daquele gestor, né, a implantação de um projeto, de uma atividade, para atingir um resultado. E quando você delega, tem que estar muito claro qual é o perfil, né, de cada um dos integrantes, qual é a relevância, qual é a participação de cada um nesse processo, como eles se complementam, e isso é um papel do gestor e do líder, ter isso muito claro, e comunicado junto com a equipe. Porque em isso não ocorrendo, não acontecendo, né, não sendo desenvolvido, é normal que aconteça aquilo que você comentou há pouco, né, que daí o chefe, o gerente, ele remete para a equipe, que a equipe, né, não está bem, quando na verdade, o Dieter também pontuou bem isso, não deu resultado, claro que é de toda a equipe, sim, mas o gestor, o líder tem que ter uma responsabilidade nesse processo, né? Afinal de contas, é ele que monta a equipe, é ele que decide se a equipe mantém, se tem que oxigenar ela, se tem que fazer alguma alteração, porque você pode ter todo o tempo do mundo para desenvolver as pessoas, mas você não pode esquecer que tem uma linha de horizonte com marcos para você atender um objetivo. E esse componente prazo, mais qualidade, mais orçamento, ele sempre está pressionando a equipe e a liderança. Então, se não tiver muito bem alinhado, muito bem, uma boa sinergia nesse processo, e o gestor apontando para a equipe o problema, é porque ele não cumpriu, e ele também apontou isso há pouco, ele não cumpriu pontos importantes da avaliação do desempenho da equipe, e por vezes até o erro já está na origem, no recrutamento, né? Por uma mal especificação do perfil, um mau processo de seleção, né? E começa muito por ali. Então é isso, quero deixar esse reforço, né? Nem sempre o problema está em delegar, mas sim o que foi delegado, né? Exigir da equipe aquilo que foi delegado à autoridade para fazer em nome, e que está preparado e tem as condições e os recursos para desempenhar. E não a responsabilidade que acaba, normalmente, na hora do desdobramento, cai para o líder, né? Cai para a liderança. Muitas vezes a gente tem líderes que não foram preparados ainda para ser líderes, né? Era um excelente executor, e se destacou, a empresa voa e vai para líder. E aí você perde um excelente executor e ganha um péssimo líder. E aí você fala, meu Deus, o que eu faço com o cara agora? Vou demitir ele. Ele não está rendendo. Né? Então, e a liderança dele, né, recursos humanos... Que a culpa é do líder, a culpa é do chefe. Que viu tudo isso acontecer. Exatamente. Botou ele lá e botou errado. Legal. Bom, vamos dar um break agora na nossa conversa. Seguiremos nos próximos vídeos aí, falando sobre esse assunto, pessoas nas organizações. Prazer ter você aqui com a gente, legal. Freitas. Obrigado, Marcelo. Prazer, Dieter. Obrigado a todos aí por estar nos ouvindo. Valeu.